primeira pergunta é: o que você acha da opinião dos comentaristas da imprensa burguesa de que, se o caso Lula fosse colocado em votação, a decisão sobre a prisão antes do final dos recursos seria mudada, com a mudança do voto do Gilmar Mendes e a manutenção do voto do tucano Celso de Mello contra a prisão antes do trânsito em julgado? Aparentemente, ser colocado em votação no STF, né? Aparentemente vai ser colocado em votação no STF. Né, o Fachin, ele rejeitou o habeas corpus do Lula por decisão dele, monocrática, né? Mas a defesa do Lula vai apelar para o plenário do STF contra a decisão dele. E vai ser colocado em votação. Bom, pode ser que, dada a crise que tem, né, no país, no interior da burguesia, se reverta essa questão. A pressão para que não reverta vai ser muito grande. Agora, eu acho que a gente não deveria confiar nisso daí. Tem que fazer uma mobilização. Nós temos que entender que o pessoal, se deixar os tribunais aí à vontade, eles aprovam qualquer coisa. Como se vê nesse caso, né? Passaram por cima da Constituição com a maior cara de pau. Minha pergunta é em relação a uma eventual e possível prisão do Lula, né? E de que, como o companheiro falou, publicaram um acordo que abriu contagem de prazo para o recurso. E também o Fachin, igual o companheiro falou, também negou o HC preventivo, que a defesa do Lula entrou no STF. E, ao invés de levar para a turma dele, ele levou para o plenário, né? Porque na turma ele sente o voto vencido e o plenário ele tem chance de ganhar, no caso, evidencia uma decisão política, nesse caso. Daí também o Alexandre de Moraes votou favorável à prisão depois da condenação em segunda instância e uma ordem de, né, no caso assim, uma eventual ordem de prisão em segunda instância é absolutamente ilegal. Como o companheiro também falou, que é um estupro à Constituição. Nesse sentido também saiu uma matéria da Isto É. Aí a gente entra de que eles foram lá, olharam o presídio, falaram que onde que o Lula vai ficar, o tamanho da cela, quantas cuecas ele vai ter e onde ele vai ter que lavar. Cínica e debochada ao extremo. E nesse sentido a gente também pode esperar daqui uma semana e meia as notícias tipo Lula pode ser preso a qualquer momento, né? Ou 2 semanas. E também a minha dúvida até esse tempo era onde vão prender ele, né? Será que vão mandar ele lá para Rondônia ou um lugar muito longe? Mas não, parece que eles estão nessa missão suicida de levar ele para Curitiba, que é uma grande cidade e que para manter ele lá preso teria que sitiar Curitiba, né? A gente sabe que o FBI está no Brasil, veio aqui trabalhar para a Lava Jato, a CIA provavelmente também, mas de maneira não escrachada. E claro que a gente deve evitar de deixarem prender ele, né? Porque se a prisão é ilegal, surge o direito à reação, e é ilegal porque a Constituição é clara que apenas a prisão apenas após o trânsito em julgado. Aí a decisão criminosa do STF vem para mudar isso, mas não muda a Constituição porque é a cláusula pétrea. Mas nesse sentido, assim, tipo, vencida essa etapa, se eles realmente levarem essa empreitada da prisão do Lula para frente, o que pode acontecer? Manifestação na frente do presídio, vigília, vai ter repressão, um monte de gente juntar e tentar invadir, uma crise total. O que pode acontecer se realmente prenderem o Lula? Mas isso é uma etapa posterior, né?
Pode acontecer muita coisa. Eu acho que a gente tem que se concentrar no fato imediato, que é a ameaça de prisão contra ele, né? Se por algum acaso se ele for preso eventualmente, aí se colocam outras medidas de luta, né? Deixa eu só fazer um comentário antes do Henrique chamar o próximo. Próxima pergunta. Eu estou vendo aqui no computador a invasão dos debilóides, né? Um cidadão fala assim: os flanelinhas estão lá na casa deles com a vida ganha. Não, mas não é só isso. E decidem sair nas ruas para explorar os cidadãos de bem. Então, não sei se... A gente sempre fica em dúvida quando a gente ouve esses comentários se não é uma ironia, né? Ou é uma idiotice da direita. Ressuscitaram com o belief. Agora, eu acho assim, tem que tirar isso aí do... Senão nós vamos ficar que nem a Manuela Dávila, que passa o dia discutindo com essas abobrinhas da direita, né? Não, o flanelinha não está com a vida ganha. Vamos lá? Bom, próxima pergunta da internet é sobre o PSTU. Por que o PSTU insiste em apoiar o golpe na Venezuela, mesmo sendo cada vez mais claro que se trata de um ataque do imperialismo? Porque eles publicaram uma matéria recente, né? Pedindo para comentar. Pois é. Toda semana alguém pergunta uma coisa dessa, que mostra a surpresa do pessoal, né? Bom, pode ter muitos motivos aí, né? O PSTU é um grupo que faz muita coisa estranha, né? Mas o que nós temos que entender do ponto de vista político, que eu acho que é importante, é que essa esquerda, ela é uma esquerda que, através da ideia da democracia, eles substituíram a luta de classes pela democracia, pela luta pela democracia. E ao fazer isso daí, eles se transformaram em marionetes do imperialismo. Então, para eles, tudo que é antidemocrático é aquilo que o imperialismo aponta como antidemocrático. É o Maduro, é o Irã. E o democrático seria o imperialismo. Então, quer dizer, eles se alinharam nessas coordenadas aí e estão prisioneiros desse negócio. Isso aí vai levar, logicamente, à liquidação política desses grupos, né? Outro fator que sempre está presente nessas questões é a competição, né? A pequena burguesia, ela vê a política como uma competição. Quer dizer, é assim, não é que os partidos em luta expressam uma luta de classes. A luta de partido é como se fosse uma luta de panelinhas. O PT seria uma panelinha, eles seriam outra panelinha, então ficam os dois brigando. Essa é uma concepção pequeno-burguesa. Não é uma concepção marxista, revolucionária, operária, nada. Então, para esses partidos pequeno-burgueses que têm essa concepção de luta entre panelinhas, eles acham assim, que primeiro o mundo é totalmente democrático, a democracia está garantida, o imperialismo garante a democracia, etc. e tal. Segundo, que a grande tarefa é substituir os partidos de esquerda majoritários pelos partidos de esquerda minoritários através dessa luta de panelinhas. Agora, a política do PSTU contra o Maduro nesse momento é uma frente única declarada com o imperialismo norte-americano que está pedindo o golpe militar na Venezuela, né?
Na medida em que eles insistam nessa política, eles também estão pedindo golpe militar na Venezuela. Não, eu queria reforçar a colocação que você fez do problema da esquerda, né, de que no momento em que se coloca a questão do Lula como a principal questão da luta da classe operária no Brasil, eles estão desviando toda a discussão, colocando-se como principal questão esse ato, que não é greve geral, mas o ato na véspera da votação da reforma da Previdência. A gente, Campinas, e confirma com mais clareza, inclusive, a capitulação da direção do PT e até, em certo sentido, da CUT em relação a essa política, né? Porque lá em Campinas, por exemplo, já marcaram todas as atividades que vão se realizar em torno da questão da suposta luta contra a reforma da Previdência, e a plenária que vai organizar o tal ato, como eles chamam, mobilização, vai ser na sede da Força Sindical, ou seja, no sindicato dos trabalhadores condutores da cidade, que é controlado pela Força Sindical há mais de 20 anos e nunca se fez greve lá, a não ser a última greve geral, que todo mundo parou, mas que a gente também avaliou que era uma questão também de uma própria desacordo entre os próprios golpistas em relação àquele momento, né? Outra coisa que também a gente viu, a gente foi para São Bernardo do Campo, foi chamada uma assembleia popular para discutir, nesse sentido, a luta contra a reforma da Previdência, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC, e o Lula não esteve, e poucas pessoas que participaram do caminhão de som, falando em torno da questão da mobilização, levantou como ponto central a questão do Lula, né? E sem contar os aliados que são golpistas, tipo Força Sindical, até o PSTU com o Lutz, que eles estão chamando para dirigir supostamente essa mobilização do dia 19. Tem também os aliados que supostamente estariam lutando contra o golpe, a estilo do PCdoB, que agora declarou publicamente a sua política de frente ampla. Segundo eles, você poderia fazer frente ampla até com o Reinaldo Azevedo, que está questionando o julgamento do Lula. Então, mais no sentido de levantar essas questões e reforçar o papel nosso nessas atividades. Uma das coisas, por exemplo, que a gente discutiu ontem no comitê nosso de luta contra o golpe, é que, obviamente, a gente vai ter que participar de todas essas atividades que estão sendo feitas em torno da mobilização aí para o ato véspera que seria como se acendesse uma vela no defunto, né, que é a reforma da Previdência. Obviamente que eles estão se organizando e chamaram a votação porque eles acham que já contabilizaram os votos suficientes para aprovar. E qual que seria nosso papel aí nessa participação, né? Porque fica esquisito você ir lá na sede da Força Sindical falar para os dirigentes do PT e para a esquerda que eles não deveriam estar chamando nenhum tipo de mobilização com a Força Sindical. Meio esquisito. Então, eu acho que a gente deveria aí ter uma política, mas eu acho que uma das coisas que a gente pensou foi justamente centrar na questão do Lula, levar cartazes e tal, mas que a situação ela está indo para uma capitulação muito grande, com argumentos do tipo assim, nós não podemos colocar o problema do Lula porque desagrega, senão a gente não consegue trazer esse setor. É umas coisas assim que a gente já debateu durante esses quase 2 anos de impeachment, e eles continuam batendo na mesma tecla de que tem que fazer aliança na hora da greve, da mobilização com os sindicalistas, que a gente sabe que é totalmente dirigido pela Fiesp.
Próxima pergunta da internet é a seguinte. A indústria produz cada vez mais, empregando cada vez menos. Estamos vivendo a crise final do capitalismo? É uma conclusão bem direta, né? Não, só uma explicação mais geral, né? O problema de crise final do capitalismo é futurologia. Mas que o capitalismo está numa crise terminal, isso aí não há dúvida nenhuma. Essa que eu acho que é a conclusão correta, né? Tudo bem? Bom, não, eu queria entrar nesse debate que o Rui destacou o problema da mobilização e esse debate também que o Edson levantou. Mas só que eu queria acrescentar alguns aspectos, porque até eu queria citar a polêmica. Eu acho que a gente deveria ir, inclusive, na plenária na Força Sindical. Não tenho nem dúvida sobre isso. Por quê? Eu queria destacar que tem uma contradição, né, isso aí é bem concreto nas últimas reuniões e atividades que vem se realizando, que é entre a política das direções, que é uma política muito clara no sentido de tratar a situação como se nada tivesse, como se a gente tivesse uma situação normal. Não tem uma greve, tem um projeto, a gente quer enfrentar o projeto, também tem a tentativa de prender o Lula, mas finalmente se contratou o Sepúlveda Pertence, vão ser feitas ações para defender o Lula, uma situação que pareceria, né, que não tem nada a ver com a colocação feita pelo Rui no começo, de que não só nós já estamos já há algum tempo numa situação de golpe de Estado, mas aqui se prepara uma nova etapa do golpe, ainda mais profunda, mais grave, etc. e tal. Mas o que a gente vê é que essa política ela vem sendo constantemente contestada por uma série de setores ativistas do movimento. Por exemplo, na mobilização para Porto Alegre, ficou evidente que as direções sabotaram, puxaram o freio de mão para evitar uma mobilização, mas ainda assim houve uma mobilização muito expressiva, que foi muito maior do que aquela pretendida pelas direções, que não queriam mobilização nenhuma de fato. O pessoal parou de colocar ônibus, puxou o freio de mão. Nós vimos isso também no ato em São Paulo, onde a mobilização organizada pelas, digamos assim, pelas forças, pelas organizações, ela foi muito menor do que aquela que de fato ocorreu. Houve uma mobilização efetiva. Então, nesse momento nós vemos o seguinte: há uma tentativa das direções sindicais de empurrarem como eixo, como centro, é a política que vai do PSTU até a força sindical, passando de empurrarem como eixo a suposta luta contra a reforma da Previdência, que nesse momento não é luta nenhuma. Né? Por exemplo, no ato em São Bernardo, um dos principais oradores, o secretário-geral da CUT, interveio para explicar que tinha uma negociação, uma reunião que teve naquele dia lá com o presidente da Câmara, que finalmente não deu em nada. Inclusive uma tentativa de resolver o problema através de uma negociação com o cara que é o pivô da aprovação da reforma da Previdência. Né? Então, a impressão que queria levantar, porque eu acho que a colocação do Rui é assim, veja que nós estamos chamando até um estado de alerta em pleno carnaval, né? O Rui fez um destaque de que não é hora do ativismo tirar férias, a gente pode até cair no samba e cair na folia, mas tem que levar para a folia a palavra de ordem, derrotar o golpe, não a prisão de Lula. Quer dizer, não se confundir com a situação. Né? Não se trata de que então, nesse sentido, eu acho que o aspecto, por essa semana, só para corroborar com isso, estão sendo chamadas aí várias plenárias. Para mim, São Paulo tem uma plenária importante, convocada para o Sindicato dos Químicos, onde está se convocando as entidades do movimento sindical, popular, etc. e tal. É preciso intervir aí e colocar o problema de que o eixo tem que ser a mobilização. Que o dia 19, inclusive, nós temos que tomar de assalto, no certo sentido, o dia 19, e unificar no sentido assim, subordinar o problema da reforma da Previdência. O Rui acho que explicou, não sei se esse problema de que não é um problema, pode até que eles não aprovem agora a reforma da Previdência por uma série de... Evidentemente, a reforma está em crise, né, já está... muitos caras estão anunciando que eles não vão... Eles ensaiam que vão colocar para votar, mas a gente nem sabe se isso vai acontecer, porque também o governo precisa ver até que ponto ele vai levar o negócio para ser derrotado. Agora, o fundamental é que, se vai ser colocado em votação ou não,
o centro da situação política nesse momento não é essa questão de aprovar essa reforma, de rejeitar ou de protestar, porque é disso que se trata, essa reforma que está aí, mas é a mobilização contra o Lula. Então, eu acho que é preciso impulsionar. Há uma insatisfação. Nós vimos, por exemplo, nessa plenária, nas plenárias que antecederam o dia 24, se colocasse em votação, a maioria da base do PT, da CUT, da Frente Brasil Popular e até da CTB, aprovaria a política de mobilização para Brasília. Era isso que era o sentimento geral que existia. Nesse momento, cresce o sentimento, né? Você vê, por exemplo, nas manifestações confusas das redes sociais. Há muito mais preocupação com o problema da prisão do Lula, do ponto de vista do ativismo, do que com a reforma da Previdência. Esse negócio da reforma da Previdência, junto com a Força Sindical, é uma medida de tipo artificial, colocada pelas direções, pela esquerda coxinha. Então, acho que é necessário o papel nosso, chamar todo mundo, os comitês, etc. Então, por exemplo, tem plenárias aí dos comitês que foram criados em defesa da democracia e contra a prisão do Lula. Bom, e qual deve ser o eixo da plenária? Vai transformar a plenária no eixo a luta contra a reforma da Previdência? Não. Tem que mobilizar agora, que está na hora que vão estar colocada a prisão do Lula, é a hora de falar, fazer aquilo que o Rui colocou aqui. Então, eu acho que ele deveria intervir, inclusive nas plenárias onde tiver o pessoal da Força Sindical, né, contrastando essa política. Não se trata tanto, o problema é contrastar a política, e eu acho que vai ter um apoio, é possível obter um apoio muito grande entre a base do PT, da CUT, etc. e tal. A próxima pergunta da internet. Como faz para dar uma resposta de conjunto contra o imperialismo? Conjunto da América Latina contra o imperialismo? O que nós temos que fazer é o que nós estamos propondo fazer aqui, né? É preciso organizar uma luta ampla de massas contra o golpe. É o que teria que ser feito em todos os lugares, né? O grande problema é que a gente vê que a maioria desses governos nacionalistas, eles têm uma força eleitoral, mas não têm uma força militante. Então, é preciso mobilizar a população. E já nós assinalamos que as condições são difíceis, mas é o único caminho, né? É o único caminho. A minha pergunta, na realidade, primeiro uma observação, né? Com relação à prisão do Lula, se pegar pelo ponto de vista institucional, nós temos um ponto que seria o trânsito em julgado. Só que esse trânsito em julgado, ele pode ser colocado temporalmente de acordo com a manipulação que essas pessoas atualmente no poder, elas têm controle sobre as instituições. Então, eu acho que o foco nisso em si, legitimar a prisão do Lula no trânsito em julgado, seria cair também numa armadilha, né? Então, assim, o meu ponto de pergunta se relaciona mais à interação das pessoas, né, a interação na luta de classes, né, diante dessa visão da questão da defesa da democracia. Como tem o foco no princípio democrático da defesa das instituições, nós temos uma espécie de um jogar o leite na frente do vidro, do comportamento do trabalhador diante da luta de classes. Então, ele acaba esquecendo que existe a luta de classes e ele vai no foco, na agenda dessas pessoas que estão no poder, que são contra ele. Então, a minha pergunta é a seguinte: como tirar esse aleitamento, essa falta de divisão da luta de classe em si, para organizar a classe trabalhadora, sendo que muita gente da classe trabalhadora apresenta modos fascistas? Eles são proto-fascistas, né? É normal você estar no metrô aqui na Saúde e as pessoas saírem gritando, xingando várias coisas com relação ao PT. Você tenta falar com as pessoas com relação à defesa dos interesses da classe trabalhadora e essas pessoas acabam focando que o PT também é ladrão, blá, 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 e isso tira o foco da pessoa em cima dos seus interesses. Então, minha pergunta se relaciona a essa questão. Primeiro, sobre a questão institucional, é fato, né? A gente não deve se prender a nenhum tipo de questão institucional, mas esclarecendo um pouco o que foi dito na exposição.
nós temos que explorar todas as mazelas aí que o pessoal comete, né? Como nesse caso, o problema de tentar condenar a pessoa na segunda instância. Lógico, eles poderiam não, é uma possibilidade que eles fizessem isso daí, fossem para a terceira instância para condenar, mas é complicado fazer isso para tirar o Lula da eleição, por exemplo, ou para prendê-lo imediatamente. Precisaria fazer um processo muito abrangente. Então eles ficaram com uma espécie de problema para solucionar e solucionaram passando por cima da Constituição, que é o método deles. E com isso abriram uma brecha para expor o processo de conjunto. Então, por exemplo, por isso que eu falei, aqueles setores, né, na esquerda, por exemplo, que a direita é um monte de malucos aí e tal. Os setores da esquerda que acham que o processo do Lula é normal, receberam aí um checkmate. Como é que pode ser normal? Estão passando por cima da Constituição. É uma demonstração, não é o caso final, né? Aí você pergunta sobre o problema da mobilização, pessoas que têm uma mentalidade de direita e tudo mais. Isso daí, ó, tem muito a ver com os erros políticos da esquerda. A esquerda não sabe tratar com essas questões e cometeu erros gravíssimos durante todo esse período aí, que levaram a essa situação que, em grande medida, é muito artificial. Por exemplo, a esquerda faz, de há muito tempo, já antes do Lula ser eleito, a grande preocupação da esquerda é eleitoral. O problema deles é sempre como ganhar alguns cargos a mais na eleição. Bom, isso daí leva a um abandono de uma política séria. Porque eleição, todo mundo sabe, é tudo demagogia. Quando você vai para a eleição, você vê lá o pessoal cantando, né? E papapá, e aí a prefeitura de não sei que partido construiu não sei quantas mil casas e tal, que é um negócio que, vamos falar que é verdade, só se você tiver muito saco, você vai se interessar por esse tipo de propaganda, né? E também isso tudo, logicamente que não é isso que movimenta a eleição, tem os currais eleitorais, etc. e tal. Então a esquerda, PT, PCdoB e a maior parte da esquerda abandonou em grande medida a luta política em função de uma luta eleitoral demagógica, cheia de conversa fiada e tal, que não politiza ninguém, não organiza ninguém, nem nada. Bom, agora que houve o golpe de Estado, né, também a esquerda não soube reagir, até agora está mergulhada numa confusão muito grande. Por exemplo, se existe essa questão de ser direitista é uma questão confusa, né? Porque em todas as épocas a população tem uma série de opiniões conservadoras. Nem mesmo numa revolução você vai acabar com todas as suas opiniões conservadoras. O povo é educado pela burguesia, não tem um pensamento próprio, né? É a igreja, são os grandes meios de comunicação, é a escola, é um monte de coisa. Nós não podemos alimentar a ilusão de que o povo é educado pela esquerda e tal. A direita fala isso, né? Precisa da escola sem partido porque o povo está sendo educado pela esquerda. Aí vem umas pessoas ainda mais malucas, falam que a Rede Globo é de esquerda, essa coisa toda. Isso é mentira, o povo é educado pela burguesia. Em dados momentos, essa educação adquire um viés ideológico muito direitista e em momentos até um viés ideológico liberal, esquerdista e tal. Mas é a burguesia que educa o povo. E por isso, predominantemente, as opiniões são conservadoras. Por essa questão da corrupção. Se você for perguntar a opinião da pessoa, ele fala, corrupção, todo mundo é corrupto. Essa conversa mole. Mas aí você tem uma luta política mais definida, porque isso daí é tudo conversa, e as pessoas que falam que todo mundo é corrupto,
acabam entrando nessa luta e adquirindo uma nova perspectiva, pelo menos no que diz respeito à política. É assim que funciona. Então, é preciso mobilizar a população em torno de reivindicações, de questões da luta, etc. e tal. Uma coisa que a gente vê que é uma falha muito grave da esquerda é essa questão do Lula. Uma parte da esquerda, né, tem dois ângulos nessa questão que são interessantes. Uma parte da esquerda, ela quer se livrar do Lula e se reintegrar no novo regime político. É o caso do PCdoB, né? Por exemplo, eu peguei uma matéria no site do PCdoB que o cara fala que o lulismo é uma nova religião. Né? Então fala, o último cantochão pregado pelos sacerdotes do Novo Credo foi: eleição sem Lula é fraude. Por quê? Porque eles querem, a política deles é mais ou menos assim, tudo bem, vamos tirar o Lula, apoia o candidato do PCdoB, vamos juntar todo mundo com o Ciro Gomes, dividir os ministérios, eleger deputado, é aquela farra de sempre. Mas isso aí é total falta de consciência política dessa esquerda, né? Substituída por uma ânsia muito grande de ter um pequeno espaço de poder dentro do regime político da burguesia. E depois tem o outro lado, né, que fica intimidado com essas coisas porque acha que não dá para defender o Lula porque a campanha contra o Lula é muito forte, bobagem, você tem que disputar a opinião pública. A pior política é você ficar parado. Né? Aqui nós tivemos uma experiência muito importante, nós do PCO. Quando começou o golpe começou a se esboçar, o negócio de impeachment, nós fomos à rua, começamos a pregar cartaz, distribuir panfleto, etc. e tal, inclusive para sondar, para ver qual era a profundidade dessa campanha anticorrupção. E deu para perceber que era uma coisa muito superficial. Que muita gente estava contra, defendia o PT, defendia a Dilma, mas é lógico, o aparato de propaganda da burguesia cria uma ilusão de que está todo mundo contra. Aí os que estão a favor se encolhem, ficam assustados e tal. Você vê uma manifestação, sei lá, de um grupo de pessoas, então dá a impressão de que está todo mundo contra, mas não é assim. E o PT teria que sair à rua, está demorando, inclusive. É que dentro do PT também tem uma ala que acha que tem que se livrar do Lula. Né? Eles acham que... É o que o Ciro Gomes falou, porque o Ciro Gomes, ele, na verdade, ele foi claro nisso daí. A eleição com Lula é uma grande polarização. Vai dar briga, vai dar problema e tal. Vamos nos entender aí com os banqueiros, os industriais e... né? Bola para frente, para que tanta briga? O que é, digamos assim, uma política de rendição total diante do golpe. Total. Então nós não podemos ficar com isso. Tem que ir à rua. Essa questão do Lula, por exemplo, você vê. O ato de Curitiba, os atos de Curitiba foram importantes, mas já o ato de Porto Alegre foi maior, quer dizer, a mobilização está crescendo. Esse é o meio, tem que sair à rua, tem que levar o negócio. O pessoal que está pela defesa do Lula tem que se mobilizar. Não pode ficar em casa, não pode ficar na internet, tem que sair à rua. Esse é o jeito de mudar a opinião das pessoas. Bom, e a opinião vai mudar de qualquer jeito, porque o que os golpistas estão fazendo aí, que é uma política de terra arrasada, já mudou a opinião de muita gente. Nós temos que entender o seguinte, a opinião do pessoal é uma coisa assim, né? Aqui na esquina de baixo aqui tem um boteco. Aí todo dia nesse boteco aí se reúne, todo fim de semana se reúne aí uns moradores aqui e eles discutem um monte de coisa, inclusive política. Todas as coisas que eles discutem, eles não sabem nada do que eles estão discutindo, mas eles têm opinião sobre tudo. Né?
Aí o cidadão tem aquela opinião. Ele acha que o neoliberalismo é uma maravilha. A hora que apresenta a reforma da Previdência, o cara olha e fala assim, nossa, a minha aposentadoria, papapá, a opinião vai para as cucuias e o cara está contra a reforma da Previdência. Porque a opinião é uma coisa que o cara exibe por aí em conversa mole. O que a gente deve ver, na hora da ação, o que acontece? As pessoas vão se mobilizar na luta da Previdência, na luta do Lula, nessa luta, naquela outra luta. Isso que é importante. Tanto que a gente vê, a opinião toda é que todo mundo é corrupto, mas a candidatura do Lula cresce todo dia. Quer dizer, na hora H o cara olha e fala, não, se ganhar um Dória, um maluco desses aí, nossa senhora. Então, quer dizer, uma coisa é opinião, outra coisa é ação política. E a gente tem que mobilizar. À medida que você mobiliza e cria um eixo de luta, você provoca um alinhamento, e isso é daí que é a coisa verdadeiramente importante e que modifica também as opiniões. Bom, próxima pergunta da internet é a seguinte: se o Lula for preso e impedido de concorrer, o que devemos fazer? Fazer o que nós estamos fazendo até agora e ver se o pessoal que está aí paralisado, pensando na morte da Bezerra, pensando em eleger um deputado que não vai render absolutamente nada para ele, né? Decide botar a cabeça no lugar e acompanhar essa mobilização. O problema não é que não está sendo feito nada. O problema é que a mobilização não é ainda suficiente para conseguir um resultado. E as direções têm uma política que é uma política desconcertante. Ninguém sabe onde é que eles querem ir com esse negócio aí. Tem uma pergunta parecida aqui também. Pelo visto, a direita vai conseguir tudo o que quer. Se a direita tiver sucesso, qual o plano para vencer todo esse golpe? Porque só vejo uma solução: a luta armada. Isso de luta armada é muito bom, né? Eu sou muito favorável à luta armada, só que 15 lutando contra todo um regime político não vai dar certo, né? Nós temos que pensar primeiro em que a luta seja uma luta da grande maioria do povo, das massas. E aí depois você vê se vai ter luta armada ou não. Agora, luta armada contra todo o regime político é meio... Já fizeram essa experiência e não foi muito bem sucedida. Tem uma pergunta aqui sobre a questão das filiações aos partidos de esquerda. Que a pessoa não consegue visualizar na página as filiações, página do TSE. O golpe incomoda-se por causa da alta filiação a partidos de esquerda. O que estão tramando? Não sei, eu não vi isso daí. Se alguém aqui souber, tem algum problema com a página do TSE das filiações? Não posso dar uma opinião sobre isso aí, porque eu não sei qual é o dado exatamente que ele está se apoiando. Próxima. O ingresso do ex-presidente do STF, Sepúlveda Pertence, na defesa do Lula, sinaliza algum arranjo com a burguesia e o Supremo? Ou está apenas cumprindo tabela rumo à prisão? Não, nenhuma coisa nem outra. Eles contrataram uma pessoa que é um nome de relevo entre aí os advogados burgueses, né? Isso daí dá uma maior visibilidade, é bom para a propaganda, né? Principalmente na imprensa capitalista e tudo mais. O fato do cidadão ser um advogado famoso não faz milagre nenhum, né? Também não acho que ele foi contratado porque tem um acordo. Se tem um acordo, coloca-se o acordo. Para que contratar o Sepúlveda Pertence? Que não é barato, né? Esse aí não vai, no caso de um processo como o do Lula, esse aí não resolve nada demais, né?
E de mais a mais a gente deve dizer, né? O problema não vai ser resolvido na justiça e vai ser resolvido no meio da população, através da mobilização popular. Se o Lula não foi condenado e preso até agora, é porque eles têm medo da mobilização popular. Isso é uma coisa muito óbvia. Bom, próxima pergunta. Gostaria que o Rui fizesse considerações sobre o Deep State nos Estados Unidos e também sobre os think tanks que estão infestando o Brasil ultimamente. Bom, ele precisa ver qual é a consideração que a pessoa quer. Porque a gente já falou muito disso, denunciou bastante, né? Mostrou que a existência de várias organizações aí para propaganda intelectual mostra que o golpe não saiu não foi um raio em céu azul, foi preparado, como foi preparado o golpe de 64. E o nível de preparação com esses grupos aí contratados, com dinheiro investido e tudo isso, mostra também que não é uma operação de pequena envergadura. Por isso que a gente tem dito, né? A questão do golpe não se esgota na questão da Dilma. É um processo muito mais profundo, que tem que ser combatido enquanto tal, né? Daí que nós estamos vendo essa luta enorme, já agora em torno da questão do Lula, né? O grande problema para a burguesia é que não pode deixar o Lula, o PT voltar ao governo com o Lula.